Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta tarde e que possamos levar em nossos corações esses bálsamos que serão distribuídos durante o nosso encontro. Coube-nos do nosso lar o capítulo 22. E ele trata fundamentalmente da utilidade da riqueza. E durante a minha fala, eu devo também fazer um acentuado sobre 3 outros itens. A natureza espiritual do trabalho, o processo e as especificações da remuneração, e também falar sobre transmissão da herança. Isto para entendermos um pouco o que acontece no plano espiritual e fazer algumas correlações com o que nós temos aqui na Terra. Nesta tarde, trouxemos parte do texto do capítulo 22, necessário para o desenvolvimento dos itens relacionados, que será corroborado também por outros textos da codificação e algumas manifestações dos amigos espirituais. Inicialmente, trouxemos 2 conceitos genéricos. O conceito de trabalho, que diz que o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. E o conceito de administração. Trabalho é compreendido como atividade profissional, remunerada ou não, produtiva ou criativa, exercida para determinado fim. É o conjunto de atividades realizada por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Ele também possibilita ao ser humano concretizar os seus sonhos, atingir as suas metas e objetivos de vida, além de uma forma de expressão. Pois bem, na nossa introdução, nós trouxemos, no capítulo anterior do nosso lar, o André Luiz, juntamente com Lísias, encontram-se em visitas à residência da sua mãe do Lísias, Dona Laura. Estão presentes no encontro Dona Laura, esposa de Ricardo, e mãe de Lísias, Yolanda e Judite. Durante a conversa, no final do capítulo anterior, Dona Laura, ao recordar do marido, se entristeceu. Ricardo, seu marido, reencarnou há 3 anos para cumprir uma missão importante junto à sua amada Laura, que logo em seguida irá reencarnar para encontrá-lo. André Luiz, notando que ela se entristecera subitamente ao recordar do marido, mudou o rumo da conversa, perguntando a Dona Laura: "Que me diz do bônus horas?" Era um assunto que há muito já ouvira falar. Trata-se de algum metal amoedado? Como nós conhecemos aqui a nossa moeda. E entrando sem delongas no assunto do dia de hoje,
Dona Laura perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando também como valor aquisitivo. Olha que interessante. Valor aquisitivo? Perguntou André Luiz. A senhora Laura explicou para ele. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e nos departamentos. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Já imaginou se nós tivéssemos isto também implantado aqui na Terra? Ninguém mais passaria fome, não é mesmo? Ante o meu gesto silencioso de espanto, ela acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Vejamos, então. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas aqueles que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá logo mais ser obrigado a trabalhar. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. É um dos itens que se adquire com bônus horas. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado escolherá o que quer vestir. Olha a diferença. Quem ainda não trabalha pode permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus horas e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, sempre haverá oportunidade de trabalho. E se você se engajou em algum trabalho, tem direito a receber os seus bônus hora. Em nosso lar, os programas de trabalho são numerosos e a governadoria permite até 4 horas de esforço extraordinário ao dia aos que desejarem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Tem mais ou menos alguma coisa parecida também com o que a gente tem aqui, né? Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Quando o trabalho em que você está engajado é de uma dificuldade maior do seu próprio desenvolvimento, ele tem um valor também diferenciado dos bônus horas. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços.
As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades, sempre. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Na Terra, vemos trabalhadores obcecados pela questão de muito ganhar, transmitindo fortunas vultuosas aos seus dependentes que, inconscientes, a dissipam. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína familiar. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a todos quantos foram chamados à subordinação, ou seja, aos empregados em geral, né? Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. E de Emmanuel, tirado do Evangelho por Emmanuel, que são comentários ao Evangelho segundo João, ele diz o seguinte: em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o trabalho que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. O problema, contudo, não é do gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Governos e empresas se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o seu tempo. Onde a natureza do serviço? Você está enganando que está fazendo alguma coisa. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhe assiste e valem-se ainda de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Isso tudo na Terra. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a disciplina. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais dispendidos. E do Livro dos Espíritos, tiramos a pergunta 674. Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos.
Sempre tem algo novo que interessa a nós encarnados. Voltando ao nosso lar, a doce senhora continua. Em geral, aqui em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Aqui nós temos medo de partir. E lá eles fazem de tudo para se preparar na hora da reencarnação. Examinando este princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado o esforço sublime a benefício de si mesmo, bônus hora. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Veja a correlação. Se você trabalha em algo de um nível superior, quanto mais você trabalha, mais apetrechado você estará, mais sábio, com mais competência para desempenhar aquelas funções. Podemos gastar os bônus hora conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direitos e preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente, diz André Luiz. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Mas somente poderão rogar providências e dispensar obséquios os trabalhadores de títulos adequados. Entendeu? Você não vai prometer e não vai deixar nada de herança daquilo que você não teve competência de produzir. E o problema da herança, inquiriu o André Luiz. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta, tenho comigo 3.000 horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Aqui nós temos também algo parecido. As heranças que não tem quem vai ter direito a receber, fica para o Estado, que nos dá sustentação na área da saúde, na área da educação e aí por diante. Pertencendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. Este é como se fosse uma propriedade da própria família. Tenha ela, o indivíduo, o espírito que está compondo essa família, tenha feito algo anteriormente que lhe dê direito, esse direito já foi adquirido por alguém antes da própria família. Esta é uma herança que permanece. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações
de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Ela pode pedir para os amigos espirituais que compõem determinada situação que a filha vai precisar passar por ela, uma atenção para com ela, a pedido dela, Dona Laura. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra revestida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Portanto, ela estava com uma confiança muito grande da possibilidade dela concluir os trabalhos ou o planejamento que ela havia feito para o reencontro com o marido aqui na Terra. Trouxemos também de Emmanuel, do livro Perante Jesus, Francisco Cândido Xavier foi quem reescreveu, remuneração espiritual. Diz Emmanuel, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Muita atenção. Acende a luz da experiência. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo e promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo, imuniza contra todos os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue, pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Isto é riqueza. Este conhecimento é difícil de nós termos separadamente, né? A gente não se atém ao contexto, ao teor geral. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Trouxemos agora algo que nos diz Joana de Ângeles, extraída do livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia
toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-lo fora. Isso nós já fazemos. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separaram e tornadas mais rápidas as comunicações. Também já está acontecendo. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. E a necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem-lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que se concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. E volta Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Em vista disto, o Mestre Divino, há mais de 2 milênios, afirmou para o mundo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Estarei convosco até o fim dos séculos. Esta era a palavra que eu queria passar para vocês, numa reflexão para nós levarmos para esta semana toda. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco todo sempre. Muito obrigado.